Salve rapaziada, professor Benedito Lima com mais uma aula de História do Amapá para vocês, iniciando o segundo módulo então, no que tange o edital da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, tá senhores? Para quem está acompanhando as aulas aí, nós já iniciamos essa primeira rodada aqui, senhores, de aulas com o tema colonização da região do Amapá. Dentro de cada um desses assuntos aqui, dentro desses temas aqui, nós vamos ter vários assuntos para serem estudados, tá? Já começamos, já iniciamos então, nesse exato momento aqui, o primeiro capítulo, esse primeiro módulo aqui, já trabalhamos o período das grandes navegações, tá, senhores? E agora vamos então iniciar aqui o segundo módulo, que é a conquista da Amazônia pelos portugueses, tá, senhores? Bom, esse tema aqui, a conquista da Amazônia pelos portugueses, senhores, você pode encontrar o início da aula, tá, aqui na possessão espanhola, dentro do capítulo, dentro do módulo 1, tá certo, senhores? Então aqui as formas de administração das capitanias é a segunda parte desse tema aqui, que casam, né, para você poder entender o resto do assunto todinho aqui em relação à conquista da Amazônia pelos portugueses, tá? Existem essas aulas aqui do primeiro capítulo lá no YouTube, você pode procurar, tá? Dá para estudar tranquilamente por ela lá, tá? Basta você ir lá. São as aulas que estão totalmente gratuitas. Vou disponibilizar também essa aula aqui no YouTube, tá? Para vocês também aí nortear os estudos de vocês, tá? Vamos lá então, senhores, forma de administração das capitanias aqui da colônia portuguesa na América. Senhores, a conquista da Amazônia pelos portugueses, formas de administração colonial, tá bom? Senhores, quando Portugal, no contexto histórico da União Ibérica, tá? Eles conseguem adentrar então Amazonas adentro, né? Quando eles conseguem desbravar novos territórios, eles vão precisar organizar esse terreno aqui, porque vai virar uma bagunça aqui. Então Portugal precisava saber quais os terrenos, quais os territórios estavam sendo conquistados, tá certo? E eles queriam então organizar essa parte do Brasil administrativamente. Por isso então, formas de administração colonial. Então vamos conhecer algumas formas, tá? E vou colocar para vocês qual é aquela que vem na tua prova dentro do contexto amapaense, tá certo, senhores? Vamos lá então. A primeira forma que nós temos é as capitanias hereditárias. Elas, senhores, serão a primeira forma de administração colonial no Brasil, tá? Então vai se dar a primeira forma de administração colonial através das capitanias hereditárias, né? Com a chegada então de Martim de Afonso de Souza, senhores, nós vamos ter esse processo de colonização. Não é que as capitanias hereditárias ela inicia então com a chegada de Martim Afonso de Souza. Na realidade, inicia-se o processo de colonização do território, tá? Então, para poder administrar, organizar, eles vão criar então uma forma administrativa colonial, que nesse primeiro momento as capitanias hereditárias. São as capitanias hereditárias, tá? Então nós temos aqui ao lado os 15 lotes, né, os 15 longos lotes de terras que são doados aos capitães donatários. Esses capitães donatários, eles serão então os responsáveis por financiar eles próprios aqui, senhores, tá? Essas capitanias, tá certo? Então, recurso financeiro da coroa portuguesa eles não terão. Por isso que muitas delas não irão prosperar, senhores, apenas duas, tá? Isso aqui é assunto de quinta série. Mas vamos lá no tocante. Então, esse processo de administração colonial, senhores, ele não vai funcionar, tá? Então, essa forma de administração colonial não vai funcionar. Então, nós vamos ter a implantação, então, vamos pensar numa outra ideia, eles vão, a charge aqui apresenta já aqui o governador geral. Então, eles vão implementar, então, um novo sistema administrativo. Qual seria, então, professor? Seria a instalação dos governos gerais. Tá? Então, nas capitanias hereditárias, nós temos o poder descentralizado, doados aos capitães donatários, e dentro do governo geral, nós temos, então, o poder centralizado, na mão de um governador. Professor, as capitanias irão deixar de existir? Não, elas ainda irão existir. Vamos ver aqui no próximo tema. Com o governo geral, senhores, com o governo geral, nós teremos aí um complemento a mais ainda. Tá? Nós teremos a criação das câmaras municipais. Elas terão, então, uma função bastante importante nesse exato momento. Bom, então o que vai acontecer, então? Qual a característica do governo geral nesse exato momento? Ele vai servir, então, para centralizar o poder, né? Administrar a colônia, vai reduzir a autoridade do donatário e também sua responsabilidade, tá? Perante a metrópole, que é Portugal. Bom, com relação, então, às funções das câmaras municipais, senhores,
cai bastante em prova. A Câmara Municipal exerce um poder local, nesse sentido, então, a função dela era fazer cobrança de impostos e também fazer esse repasse, parte da tributação ao governo geral, que era o representante da metrópole de Portugal. Tá bom, senhores? Bom, esse sistema, mais uma vez, ele não vai para frente, devido aqui a vários fatores, um deles que é bastante batido, tá? Tanto em provas do Enem e em provas que tratam sobre esse assunto, que é a questão territorial e a falta de recursos. Eu apenas citei um aqui para vocês, porque não é tão importante no dia da tua prova, mas a dificuldade, senhores, para poder chegar a essa parte aqui do Brasil era muito grande. Então nós tínhamos, no exato momento aqui, sim, um problema com as questões das grandes extensões de terras aqui distribuídas para esses donatários, para esses governos gerais aqui na nossa colônia portuguesa, que era o Brasil. Bom, então o que vai ser feito então nesse exato momento? Então em 1548 nós temos aqui a mudança, nós temos aqui o Brasil, ele ganha o nome, né? É dado ao Brasil o nome de Estado do Brasil pelo governo português, é uma das primeiras mudanças que nós temos, e logo em seguida nós vamos ter aqui a criação, em 1572, né? Vão ser estabelecidos 2 governos gerais, eles vão rachar o Brasil em 2, meu irmão, tá? Então nós teremos aqui a repartição do norte, Salvador, e a repartição do sul, tá? Rio de Janeiro. Salvador, capital da repartição do norte, Rio de Janeiro, capital da repartição do sul. Tá bom, senhores? Tranquilo até aí? Vale ressaltar mais uma vez, esse sistema não vai funcionar, tá? E então vão criar em 1621, tá? Vai permanecer o Estado do Brasil ainda com sede em Salvador, em 1763 muda para o Rio de Janeiro, mas logo em seguida eles vão criar então o Estado do Maranhão. Bom, vocês conseguem observar aqui, o Estado do Brasil é esse de cor bege aqui, que vocês conseguem observar, e nós vamos ter o Estado do Maranhão aqui, ó, esse amarelo aqui todinho aqui, ó. E o que a gente pode observar dentro dessa criação do Estado do Maranhão, que logo em seguida, mais tarde, passará a ser chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. Então, toda vez que ele investia, por exemplo, Estado do Maranhão, sede em São Luís, Estado do Grão-Pará, sede em Belém, eles davam uma moralzinha para a capital de cada região. Bom, o que a gente consegue perceber aqui nessa criação do Estado do Maranhão, senhores? Os fortes. Percebam que aqui, ó, na margem esquerda do rio Amazonas, já tem alguns fortes sendo levantados, tá? E nós temos também aqui, senhores, as missões, tá, religiosas. Elas serão bastante importantes porque elas vão ajudar a catequizar os índios. Esses índios serão muito importantes, pois eles vão ajudar na mão de obra, né, senhores? E também vão ajudar futuramente na questão do povoado, no sentido de que quando é baixado o diretório do índio, ele vai tornar o índio cidadão. Então, o índio vai poder casar com colônia e vai virar aquela festa toda, tá? Então, nesse exato momento que as missões religiosas elas ganham sua total importância, tá certo? Bom, dentro do contexto amapaense, quando é criado, então, o Estado do Maranhão, ele é criado sem uma administração colonial, ele é criado sem governador, senhores. Então, de 1621, tá? Quando foi criado o Estado do Maranhão, até 1626 não existia então governador. Então estava um cargo vago. Só vai ter governador somente com a chegada do governador Francisco Coelho de Carvalho em São Luís em 1626. Então ele ficou aí tecnicamente 5 anos sem governador. Professor, e quem é que mandava então nesse território? Devia existir alguma pessoa que mandava lá. Sim, senhores. Na vacância do governador, tá, de 1621 a 1626, quem respondia pelos atos administrativos colonial era então o governador do Brasil, Luiz de Souza Conde de Prado, tá, senhores? E respondia pelas ações militares o capitão-mor Bento Maciel Parente. Vamos gravar esse nome porque Bento Maciel Parente ele vai ser responsável por várias ações militares, tá, senhores? E vai se tornar, então, dono da capitania do Cabo do Norte, que será tema para a próxima aula, tá bom? Então, Bento Maciel Parente ele vai ser substituído por Manuel de Souza de Sá, mas ele vai permanecer ainda, né, na região, comandando as tropas coloniais, tá certo, senhores? Vamos fixar, então, senhores, para você aprender, bacana e não sair mais da sua cabeça, o que nós temos, então, de sobre a questão das formas da administração colonial é exatamente isso aqui, ó. Capitanias hereditárias, poder descentralizado. Governos gerais, poder centralizado, tá? Também temos governos gerais do norte e do sul,
poder concentrado nos dois governos e vão ter a criação dos dois estados, do Brasil e o estado do Maranhão. Vamos então aqui exercitar uma questãozinha aqui, ó. Em 1621 foi criado o estado do Maranhão e Grão-Pará, com capital em São Luís e um território muito grande que compreendia até os atuais estados do Amazonas, Roraima e Amapá. Senhores, muita atenção aqui, que é geralmente nessa parte que muitos estudantes eles acabam aqui, ó, caindo. Por muitas das vezes eles conseguem só enxergar o estado do Maranhão, o atual, somente esse daqui, tá, senhores? Na realidade, não. Falou o estado do Maranhão e Grão-Pará nessa época aqui, senhores, está nesse contexto do Brasil colonial, entenda que é exatamente isso daqui, ó. Todo esse contexto aqui, toda essa área geográfica aqui, ó, tá? Toda essa áreazinha aqui, tá? Então não pense que é só essa parte aqui, tá bom, senhores? Bom, diante disso, senhores, esse estado era separado e independente do estado do Brasil, tá certo? E se correspondia diretamente com a coroa. Sobre essa afirmação, o item incorreto é: letra A. A criação desse modo, deixa eu só mudar aqui para a parte de caneta. A criação desse estado se deu para um melhor domínio militar econômico da região. Senhores, sim, porque como eles começam a fragmentar parte do Brasil, senhores, eles estão fragmentando com um único objetivo, de melhor administrar, tá, economicamente, e logo em seguida, né, colher os frutos dessa situação. E vão colocar também militares nessa região, tá? Então, vão melhorar a questão militar e querem também melhorar a questão econômica, tudo através da administração colonial, tá bom? Então, a correta aqui, o item A está correto. Lembre-se que ele quer, então, a parte incorreta. Bom, a letra B. Subsistiam principalmente da busca por drogas do sertão e da pesca, além da agricultura de subsistência. Sim, senhores, quando eles estão aqui, senhores, eles não vão ter recursos financeiros da coroa. Então, eles vão ter que se virar para poder comer, para poder beber, tá, senhores? Então, aqui era uma agricultura totalmente de subsistência, tá? E teriam que buscar aqui as suas próprias drogas do sertão, então não era nada fácil para eles aqui não. Então por isso que ninguém queria vir para cá, era muito trabalho. A letra C. Os religiosos também foram aproveitados para a catequização dos indígenas, utilizando como mão de obra no início e depois como ajudante e povoadores. Sim, senhores. Lembra que eu falei das missões religiosas? Então, as missões religiosas terão um papel bastante significante no sentido de catequizar, educar o índio, e nesse sentido o índio vai ajudar e logo em seguida, posteriormente, vai povoar a região. Então, esse item aqui está corretíssimo, tá? Bom, letra D. A administração do estado do Maranhão deu-se apenas em 1626, mesmo tendo sido criado em 1621. Está correto. Quando o estado do Maranhão ele é criado em 1621, senhores, tá? Ele é criado sem um governador, não temos um governador, mas quem responde por ele é o governador, pelos atos administrativos, é o governador, então, do estado do Brasil, tá bom? Vamos ver aqui, então, a letra E. Vai que tá tudo errado. E aí, tudo certo? Bom, houve pouca disputa com relação à administração do estado. Olha, pouca disputa, já está errado. Houve bastante disputa, senhores, por essa região, tá? Por entender que era uma região, por isso que uma região bastante contemplada com recursos naturais, tá? Então, nesse sentido, houve bastante disputa com relação também à administração do estado, que possuía também um território pequeno. Pelo contrário, possuía um território bastante grande, tá, senhores? Então, a resposta correta aqui é a letra E, tá? Então, essa é a nossa aula aqui sobre, então, as principais formas de administração colonial do Estado português durante o período colonial dentro da história do Amapá. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus, tá? E até uma próxima. Forte abraço. Fui!